Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, professora Neuzeli de História. Hoje eu estou passando aqui para a gente fazer a correção das atividades da semana 9 e algumas ponderações sobre a semana 10. Antes de iniciarmos a nossa correção, eu gostaria de informar e enfatizar que é importantíssimo que vocês estejam acessando os vídeos das correções, das explicações dos conteúdos, dos vídeos, né, complementares, para que vocês possam interagir com o conteúdo, vocês possam também sanar as suas dúvidas. O conteúdo hoje tem como tema Grécia Antiga e nós temos aqui então a primeira pergunta. No século VI a.C., Clístenes instituiu o ostracismo, que resultava do poder de que dispunha a Assembleia Popular em Atenas. Para que ele instituiu esse ostracismo? O que era esse ostracismo? Então, o ostracismo era uma forma de penalidade política que existia na época, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de exílio político. Então, nessa época, era chamado de ostracismo. E para que ele instituiu isso aí? Então, foi para afastar os cidadãos que eram considerados nocivos à ordem política da época, né? E especialmente em Atenas, que se praticava a democracia, esses cidadãos, homens livres, eles também recebiam punições a partir do momento que eles tentavam infringir ou corromper as leis que eram instituídas dentro da cidade de Atenas nesse processo de democracia. A número 2. Na Antiguidade Clássica, a Grécia não existia enquanto entidade política. Antes, configurava uma comunidade linguística onde se falava o grego com variantes e dialetos, que compartilhavam santuários e crenças, costumes e hábitos, formando uma civilização. Em termos geográficos, porém, era dividida em um grande número de cidades, de tamanho e importância variados, independentes umas das outras e frequentemente rivais. Inclusive, né, Atenas e Esparta, que eram cidades gregas, elas eram rivais, né, em vários momentos aí diferentes. A propósito das características dessas cidades, considere as seguintes afirmações. Então, a primeira afirmação fala assim, que cada cidade, por constituir um verdadeiro pequeno estado, possui um regime político que era próprio deles, né? E as instituições variavam, né, de acordo de um lugar para o outro. A segunda fala o seguinte, que Atenas, na época clássica, ela era a mais destacada de todas. O modelo democrático dela baseava no princípio de isonomia, isto é, igual hoje, né? De acordo com a Constituição, claro, que era de igualdade de direito, extensiva a todos os conjuntos de cidadãos. Isso aí já não está de acordo, né, pessoal? Porque a gente sabe que a democracia dentro de Atenas, ela era restringida somente aos homens livres, né? Então, os outros grupos sociais não participavam dessa questão da democracia. Em nome da excelência militar e da ação bélica contínua, o regime monárquico espartano concedia a todos os seus habitantes o estatuto cidadão, pelo qual os grupos sociais exerciam em igualdade de condições os direitos e deveres no assunto da cidade. Essa aqui também, gente, qual dessas estão corretas? Então, vocês tinham aí 5 opções, porém, somente a letra A. Porque a número 3 também não está correta, sendo que, né, era sim monárquico, era sim bem oligárquico o poder, estava nas mãos de poucas pessoas e não era direitos e nem deveres iguais no que se dizia aos assuntos da cidade, nem os assuntos sociais, nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos dentro de Esparta, que era uma cidade também grega, tá bom? Então, está aí a correção da semana 9. Vamos dar uma chegadinha lá na semana 10, primeiro ano do ensino médio. Nós temos como tema proposto Roma Antiga, e a ideia é a seguinte: vocês vão dar uma lida nesse texto aqui que está bem resumido, bem fácil, tá bom?
e formular aí, criar 3 perguntas e responder no caderno de vocês e estarem mandando então as fotos dessas atividades e da semana 9 corrigida também, tá, pessoal? Aqui estão as características, como que foi fundada Roma, como que foi a monarquia romana, que é esse primeiro período, depois como que foi a república, a expansão romana, o território romano, a crise na república, o império romano, olha aqui como era grande, né? A decadência desse império romano e algumas curiosidades inerentes à Roma antiga, que é o nosso próximo conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar me procurando no PV e não esqueçam de enviar as fotos das atividades, estarei aguardando. Muito obrigada e tenham uma boa noite.